Que Deus o tenha, Ayrton Senna. Mille ELX. Popular são os outros. Dizem adeus a Ayrton Senna. Imagens emocionantes do encontro dos fãs com seu ídolo durante a madrugada. 17 quilômetros de dor. A multidão acompanha o cortejo até o cemitério. Os maiores campeões da Fórmula 1 se unem na despedida do gênio das pistas. A mãe de Ayrton Senna se emociona com o carinho do povo e agradece ao Brasil. Morre em Porto Alegre o poeta Mário Quintana. Romário acompanha da Espanha o sequestro do pai e decide não vir ao Brasil. Termina no Rio o sequestro mais longo do país. O presidente Clinton diz que o Brasil vai crescer muito nos próximos anos. O Jornal Nacional está começando. Um momento que vai ficar na lembrança de todos os brasileiros. O adeus a Ayrton Senna em São Paulo. Do Autódromo de Interlagos fala ao vivo o repórter Carlos Nascimento. Nesse dia em que o mundo se despede do gênio das pistas, nós escolhemos este local para nos despedirmos de Ayrton Senna. O Autódromo de Interlagos, o pedaço de São Paulo de que ele gostava mais. Ayrton Senna correu pela última vez nesta pista no dia 27 de março. E aqui ele venceu os grandes prêmios de 1991 e 1993. Salva de tiros de canhão, chuva de pétalas de rosa e carinho, muito carinho. Foi assim em São Paulo o velório de Ayrton Senna. Nunca uma multidão de 250 mil pessoas se deslocou com tanta calma num silêncio tão profundo. A fila do lado de fora atravessou a madrugada à espera do último contato com o ídolo. Eram apenas 10 segundos, mas como eles foram aproveitados. Com reverência, respeito, amor, saudade. O torcedor se embrulhou na bandeira. O fã se vestiu de piloto. A criança imitou o campeão. O devoto foi corajoso. Deixou um beijo de homem para homem. O punho erguido mostrou que só o orgulho é maior que a tristeza. Para se despedir de Ayrton, passaram pelo Salão Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo o presidente Itamar Franco, o governador e o prefeito de São Paulo, o empresário Antônio Hermílio de Moraes, os artistas Fábio Júnior, Francisco Coco, Isis e Luma de Oliveira. O preparador físico Nuno Cobra, que transformou Ayrton num atleta, quase não teve forças para chegar até o caixão. A namorada Adriane também não se conteve e saiu amparada por amigos. A ex-namorada Xuxa buscou, num gesto, o rosto de Ayrton para um último carinho. Depois que as portas se fecharam, o pai, seu Milton, e a mãe, Dona Neide, pareceram rezar por alguns instantes. Logo depois, a família se reuniu em torno do capacete. A irmã Viviane não resistiu e chorou muito. Os cadetes da Polícia Militar dobraram a bandeira e iniciaram, solenemente, a última viagem. Depois de uma despedida silenciosa, intensa e comovente que durou mais de 22 horas, o corpo de Ayrton Senna recebeu, na saída do hall da Assembleia Legislativa, as últimas homenagens oficiais. Foram as honras que só se prestam aos chefes de Estado. E mais do que isso, o carinho que só se dá a um grande líder.
O cortejo levou 1h30 para atravessar a cidade e chegar até o cemitério. São Paulo parou em respeito ao seu ídolo. Foram os 17 quilômetros mais lentos, mais tristes, mais sofridos que São Paulo já percorreu. A homenagem a Ayrton Senna produziu momentos inesquecíveis. Na entrada da Avenida Rebouças, o placar e os papéis picados traduziam o que se passava por ali. Para muitos fãs que estavam na rua, apenas assistir a passagem do cortejo foi pouco. Teve gente que acompanhou o carro dos bombeiros correndo. Afinal, valia qualquer esforço para ficar mais perto do ídolo. No meio de tantas homenagens, pouca gente percebeu que o corpo de Senna teve uma companhia especial. Uma pomba branca permaneceu no carro dos bombeiros até o cemitério. Antes da chegada, os fiscais de pista de Interlagos, que sempre vibraram com Senna, deram as últimas bandeiradas ao grande campeão. Tom Solene, guarda de militares e de grandes pilotos. No funeral de Ayrton Senna hoje, cada passo parecia um esforço para se adiar o momento final. Eram 11h30 da manhã quando o caixão chegou ao cemitério do Morumbi. O esquema de segurança foi montado para dar o tom solene que a família de Ayrton pediu. Na entrada do cemitério, com todo o cuidado, a guarda de honra da Polícia Militar retirou o caixão de cima do carro do Corpo de Bombeiros. A última viagem pelas ruas de São Paulo chegou ao fim. Durante 4 dias, o mundo mostrou o quanto admirava o piloto Ayrton Senna. Durante 30 horas, os brasileiros mostraram com mais intensidade o quanto é grande a dor de perder o ídolo Ayrton Senna. Na despedida final, só a família, os amigos e os companheiros. Mais um gesto de carinho. Os pilotos pedem e a família permite que eles conduzam o caixão até a sepultura. Ao campeão das pistas, as honras militares. Muitos dos fãs que não puderam se aproximar do ídolo lotaram os terraços dos prédios vizinhos ao cemitério. Um dos momentos mais tristes foi quando o corpo de Ayrton Senna foi levado para o lugar onde seria enterrado. A pedido da família, câmeras e jornalistas tiveram que ficar distantes. Imagens só de muito alto. Enquanto Senna estava sendo enterrado, os helicópteros sobrevoaram o cemitério. Dona Neide e seu Milton, os pais de Ayrton Senna, se afastaram um pouco do caixão. No fim da cerimônia, Viviane, a irmã de Ayrton, e Xuxa, a ex-namorada, saíram juntas do cemitério. Sobre o túmulo foram colocadas centenas de coroas de flores. No céu, a Esquadrilha da Fumaça desenhou o símbolo maior do amor. E bem junto dele, o S, de Senna. A seguir, a homenagem dos jovens pilotos brasileiros que correm na Inglaterra. Os maiores rivais se rendem à memória do grande campeão, sendo conduzidas na Itália para se saber a causa do acidente que provocou a morte de Ayrton Senna. E hoje, em São Paulo, o presidente da Associação dos Construtores da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, deu explicações sobre o acidente ao governador Luiz Antônio Fleury Filho. No encontro com o governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury, Bernie Ecclestone mostrou um vídeo com imagens que, segundo ele, apontam uma falha mecânica como causa provável do acidente. O presidente da Associação dos Construtores de Fórmula 1 veio dar uma satisfação aos brasileiros que perderam, segundo ele, o maior piloto de todos os tempos. Bernie Ecclestone anunciou que, a partir dessa tragédia, a Fórmula 1 vai estudar com cuidado mudanças que aumentem a segurança dos pilotos. O homem que comanda a Fórmula 1 recebeu a informação de que o governo brasileiro vai exigir uma rigorosa investigação sobre as causas da morte de Ayrton Senna. O presidente Itamar Franco, segundo o governador Luiz Antônio Fleury, vai pedir à justiça italiana permissão para que uma autoridade brasileira acompanhe de perto estas investigações. Os pilotos da Fórmula 1 fazem a sua homenagem ao companheiro Ayrton Senna e também atletas de outros esportes se despedem do ídolo das pistas. O centroavante Viola, do Corinthians, que jogou ontem pela seleção em Florianópolis, chegou de madrugada e foi se despedir do mais famoso torcedor corintiano.
O boxeador Adilson Maguila Rodrigues e os campeões olímpicos de judô Rogério Sampaio e Aurélio Miguel também estiveram no velório. Mas as presenças mais marcantes foram as dos pilotos. Emerson Fittipaldi se aproximou do caixão muito emocionado. Tentou se controlar, mas acabou sendo vencido pelo choro no ombro da mulher Teresa. Mais contido, o francês Alain Prost parou diante do caixão e rezou. Depois, Prost disse que ele e Ayrton se admiravam muito apesar de rivais e que o relacionamento deles vinha melhorando muito nos últimos 2 anos. No domingo pela manhã, antes da corrida, eles ainda conversaram. Sabendo o que o Brasil estava sentindo nesse momento, Prost fez questão de vir para essa despedida. No cemitério, 3 gerações de pilotos da Fórmula 1 se encontraram. Dos veteranos Jack Stewart e Emerson Fittipaldi aos novatos Christian e Rubinho. Junto com eles estavam os chefes de equipes Ken Tyrrell, Ron Dennis, da McLaren, e Frank Williams. Minutos antes do corpo de Ayrton Senna chegar ao cemitério, a família decidiu que a última homenagem seria prestada pelos pilotos, seus ex-companheiros que estão aqui esperando. Acostumados à velocidade, os pilotos fizeram uma lenta e triste homenagem. Com Emerson e Berger à frente, Prost, Rubinho, Christian, Butsen, Jack Stewart, Boesel, Alboreto, Pedro Lamy, Pupo Moreno, Damon Hill e Johnny Herbert levaram o corpo de Senna da entrada do cemitério até perto da sepultura, quando o caixão foi passado aos cadetes da Polícia Militar. Terminado o enterro, os pilotos seguram a emoção para falar de Ayrton Senna. O Ayrton passou os limites do automobilismo como atleta mundial. Ele realmente foi um exemplo de vida, de carreira para um esporte tão bonito quanto o automobilismo. Vamos tentar fazer um ótimo trabalho dentro das pistas e tentar continuar com o nome do nosso país no topo. Valeu por todos os aspectos, pela vida, pelo ser humano, pelas vitórias, pelas pole positions, por tudo. A Europa assistiu hoje pela TV o enterro de Ayrton Senna e a notícia foi também destaque nos jornais ingleses. É difícil imaginar outro esportista que tenha chegado tão perto da perfeição. É o que afirma hoje em editorial o jornal inglês The Independent. Já o mais importante jornal econômico do mundo, o Financial Times, tenta explicar a importância simbólica de Senna para os brasileiros. O jornal diz: num país assolado pela inflação e maus governos, histórias de sucesso como a de Ayrton Senna não acontecem todo dia. Mas só as televisões puderam transmitir a dor de um país em luto. As cenas do enterro em São Paulo encerraram as edições dos telejornais britânicos. O repórter da BBC buscava uma definição para o ídolo e disse: além de ter sido um dos maiores pilotos de todos os tempos, Ayrton Senna era o símbolo do orgulho de uma nação. O funeral foi transmitido ao vivo para toda a Europa pelo canal via satélite Eurosport. A transmissão desde a capital paulista era intercalada com os maiores momentos da carreira de Senna. As imagens da bandeira brasileira levada pelo tricampeão a cada vitória se confundiam com o caixão coberto de verde e amarelo. No encerramento da transmissão, o ex-piloto John Watson confessou melancólico: este é um dos momentos mais tristes da minha vida. Sobre a imagem dos olhos no retrovisor, o ronco dos motores se perdeu na distância. E em Portugal, as crianças fizeram uma emocionante homenagem na despedida a Ayrton Senna. Os portugueses acompanharam o enterro do corpo do piloto pelas imagens da Rede Globo transmitidas ao vivo. Na capela da Embaixada Brasileira em Lisboa, mais de 500 pessoas assinaram o livro de condolências. Um menino deixou um desenho do campeão. Este grupo de estudantes escolheu o mar para a última homenagem ao ídolo brasileiro. Preços da tua pátria. Brasil, Portugal! Na Inglaterra, uma homenagem a Ayrton Senna veio de 5 jovens pilotos brasileiros. Todos estão iniciando a carreira na Fórmula 3 e treinam na pista de Brands Hatch, onde Senna também começou. No intervalo, falaram do campeão. Na próxima corrida eu vou ligar a televisão para ver e não vou poder vê-lo correr. E foi o melhor de todos os tempos, o melhor que já existiu. Toda a minha inspiração em corrida era olhando para ele e, quem sabe, ele cumpriu a missão antes do que deveria e está num lugar melhor agora. Ele dava força para a gente fazia a gente ir mais em frente. Eu acho que a gente perdeu um pouco desse incentivo. Então,
Eu acho que vai demorar um pouquinho até que a gente possa superar essa perda. Na Praça do Ferreira, o coração de Fortaleza, o soldado executou o toque de silêncio. O centro de Florianópolis parou e os fãs assistiram aos últimos instantes do enterro, em silêncio. No céu de Brasília, a revoada de balões. E no Congresso Nacional, os parlamentares fizeram 1 minuto de silêncio para o herói. A Polícia Rodoviária Federal parou o trânsito na Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo, para 1 minuto de silêncio. O bondinho do Pão de Açúcar ganhou a bandeira verde e amarela. E lá do alto, a chuva de pétalas de rosas caiu sobre o mar, na Baía de Guanabara. Alegria e tristeza no coração do torcedor que viu a vitória do Brasil sobre a Islândia em Florianópolis. O amistoso virou uma grande homenagem a Ayrton Senna. No jogo de despedida do Brasil contra a Islândia, todas as homenagens foram para dar adeus a Ayrton Senna. Os jogadores brasileiros entram em campo de mãos dadas. Usam uma tarja preta na camiseta em sinal de luto. 1 minuto de silêncio ganha o som do tema da vitória. ...22.000 vozes no estádio da Ressacada se unem numa só para dizer o nome do tricampeão. O jogo começa e o Brasil sufoca a fraca seleção da Islândia. O garoto Ronaldo, com boas jogadas, é o destaque da seleção. Aos 31 minutos, Ronaldo chuta, a bola desvia em Mazinho e entra no gol. Logo depois, Ronaldo dribla o zagueiro e sofre pênalti. Zinho bate e converte. A comemoração do gol é mais uma homenagem para a Senna. Segundo tempo, Ronaldo, mais uma vez o garoto, divide com o goleiro. A bola sobra para Viola, que também marca o dele. Brasil 3, Islândia 0. Os sequestradores... Eu disse a vocês no começo do Jornal Nacional que nós estávamos no pedaço de São Paulo de que ele mais gostava, o Autódromo de Interlagos. Aqui, Ayrton Senna não apenas correu, ganhou e se fez vencedor. Ele ajudou também a redesenhar o trajeto do autódromo nas recentes reformas que foram feitas aqui e com uma grande preocupação com a segurança de todo o percurso. E é daqui que nós nos despedimos esta noite de Ayrton Senna, da curva do S de Senna.